a junção das propriedades mecânicas de um material A com o material B, tendo como resultado o produto final C, com mais qualidade e resistência. Essa soma pode ser de 2 ou mais materiais. Uma curiosidade sobre os compósitos, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, eles não têm origem recente. Na antiguidade, as pessoas já utilizavam tijolos para construção civil e eles eram fabricados de barro e capim seco, que formavam compósito. A fase matriz é a fase que confere estrutura ao material compósito, preenchendo os espaços vazios que ficam entre os materiais de reforço. E as fases de reforço, também chamadas de fase dispersa, são os que realçam propriedades mecânicas, eletromagnéticas ou químicas do material compósito. Particulados são divididos em partículas grandes. A fase é mais dura e mais rígida do que a matriz. O exemplo é o concreto, que são partículas ligadas com as outras através de um meio de ligação, o cimento. Partículas pequenas são que dificultam o movimento de defeitos do material, a deformação plástica é restringida e a resistência à tração e a dureza são melhorados. Exemplos, os metais ou ligas metálicas. Laminados são camadas alternadas de materiais diferentes, como metais e vidros. Têm uma resistência relativamente alta em várias direções. Fibrosos têm como objetivo alta rigidez e resistência em relação ao seu peso. São divididos em whiskers, que são monocristais muito finos com razão comprimento de diâmetro muito grande. Possuem alto grau de perfeição cristalina que lhe confere resistência muito elevada. Estão entre os mais resistentes conhecidos, mas não são muito utilizados por serem caros. Fibras possuem pequeno diâmetro e podem ser formados por materiais policristalinos ou amorfos, geralmente polímeros ou cerâmicos. Arames são os que possuem maior diâmetro. Os materiais incluem aço e geralmente são utilizados como reforço em pneus e mangueiras de alta pressão. Fibras aramidas são derivados do nylon e possuem tonalidade amarela. Existe uma variedade de aramidas. A mais conhecida é a Kevlar. A grande vantagem desse tipo de compósito é a relação resistência-peso. Essas fibras possuem módulo e limite de resistência à tração longitudinais maiores que os outros materiais, poliméricos fibrosos. Possuem resistência ao impacto e não são resistentes à fadiga. Esse tipo de fibra pode ser processado por operações têxteis, uma vez que são flexíveis. Desvantagem é que elas não são resistentes à compressão. Fibra de vidro é um compósito filamentoso de finíssimos fios de vidro agregados através de resinas, silicones, fenóis e outros compostos solúveis em solventes orgânicos. Vantagens: é um material facilmente disponível, pode ser fabricado com baixo custo e o compósito formado possui uma resistência específica muito alta e é resistente a ambientes corrosivos. Desvantagem é que sua resistência é alta, mas a rigidez não. Por isso, ele não serve como elemento estrutural em um avião. Fibra de carbono é um compósito filamentoso obtido a partir de vários tipos de materiais compostos de carbono através da decomposição térmica sem oxigenação. Também conhecida como pirólise, contendo pequenas quantidades de materiais inseridos em sua estrutura, como resinas, por exemplo. Vantagens: tem como característica que as propriedades mecânicas permanecem a altas temperaturas. A temperatura ambiente é resistente a meios corrosivos, como umidade e muitos ácidos. Desvantagem é o alto custo. No setor aeroespacial, os compósitos são muito utilizados. Cerca de 50% de avião é composto por compósitos. Também é utilizado em foguetes e satélites. No setor automotivo, os compósitos são utilizados para a produção de para-choques e capôs, tetos, molas laminadas, colunas de direção e painéis. Composites is a carbon fibre reinforced plastic which we make the racing cars out of. Carbon fibre is used in Formula One because it's lightweight, very strong, and it's used for energy absorption on the impact structures. Life starts off as a pattern. We then mould the pattern, and that's called an LTM mould. Then we make the components off the moulds, and the composite laminating shop laminates the components, and they then go into the autoclave. Then it compacts all the material into a consolidated stack, and then that is your product. We trim the components, bonded bits and pieces onto the car. In composites we have about 60 people working as a team. That's run over 3 shifts, so we have days, nights and weekends. When all the components are finished and it all gets built up on the race car out in the race bay, you do have a sense of pride as your bit's on that car, and when you see it on a Sunday afternoon going around the racetrack, you do have a certain amount of pride in yourself and in your work. Outra curiosidade é que o Okuruawa
É uma planta da Amazônia, atualmente vem sendo usada como alternativa para o setor automobilístico, pela pressão que a indústria automobilística sofre para produzir um carro biodegradável. As fibras são mais macias, leves e resistentes. Nas indústrias químicas e petrolíferas, utilizam os compósitos na fabricação de estruturas tubulares cilíndricas para o transporte de fluidos a altas temperaturas e pressões. Na indústria bélica, os compósitos são utilizados na produção de armamentos e de proteção balística, onde são fabricados capacetes, coletes de blindagem e blindagens para carro de combate. Na medicina, os compósitos vêm sendo usados na confecção de próteses ortopédicas externas e internas. Se usasse aquele exoesqueleto, botasse o Ney no desespero, ia jogar mais que o Bernard. Apagar a tragédia de 50, criaram uma tão horrenda que pra sempre os gringos vão zoar. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.